Senhoras e senhores, queridos irmãos e irmãs, muito boa noite a todos. Que a paz de Jesus, o doce e meigo Rabi da Galileia, permaneça em nossos corações hoje e por todo sempre. O tema proposto para esta noite, Evangelho e Família, nos faz um convite para reflexionarmos a importância do Evangelho de Jesus, do esforço para a sua vivência, como um norte, como uma bússola, como uma base de sustento para a nossa convivência familiar. E no início, nós gostaríamos de refletir sobre o significado da palavra Evangelho. Evangelho vem do grego Evangelion, significa boa notícia, boa nova, boa mensagem. E este evangelho, este termo, já existia muito antes de Jesus. Vários profetas dentre o povo hebreu trouxeram boas notícias, trouxeram evangelhos. Mas Jesus se diferencia de todos os demais porque a boa nova do Cristo era uma boa nova muito diferente dos demais. Diferente porque Jesus, além de arrebatar as multidões e de falar desta boa notícia, Jesus deu exemplo de tudo que falou. E por isso, Jesus assim está à frente dos demais profetas. Jesus falou-nos do perdão e deu mostras do perdão. Falou-nos do amor, da fraternidade, do respeito e vivenciou este amor, esta fraternidade e este respeito. E este povo hebreu, no seio do qual Jesus vem trazer este evangelho, esta boa notícia, aguardava com grande ansiedade, desde muitos séculos, o Messias, o enviado de Deus, a fim de instaurar o reino de Deus na terra, a fim de uma vez por todas, entregar àquele povo que se acreditava como o povo eleito de Deus, a tão sonhada terra prometida. E é o espírito Humberto de Campos, no livro Boa Nova, através da psicografia do médium Francisco Cândido Xavier, que vai nos relatar em um dos capítulos deste livro, um diálogo de Jesus com um sacerdote hebreu, demonstrando o abismo que existia entre a proposta da Boa Nova, o Evangelho de Jesus, e a compreensão deste povo hebreu no que vinha a ser este evangelho, este reino tão aguardado. E Humberto de Campos nos diz que Jesus, após passar um período com João Batista no deserto e experimentar os rigores da alimentação e do jejum de João Batista, Jesus então decide ir a Jerusalém a fim de iniciar o seu ministério. E diz o autor espiritual que Jesus, aproximando-se de Jerusalém, aproximando-se do templo de Salomão, um templo imponente, uma obra considerável à época, sentado como um peregrino em suas adjacências, Jesus foi notado por um grupo de sacerdotes e pensadores ociosos, que se sentiram atraídos pelos seus traços de formosa originalidade e pelo seu olhar lúcido e profundo. Alguns deles se afastaram, sem maior interesse, mas Hanã, que seria mais tarde o juiz inclemente de sua causa, aproximou-se dos desconhecidos e dirigiu-se-lhe com orgulho: Galileu, que fazes na cidade? Passo por Jerusalém, buscando a fundação do reino de Deus, exclamou Cristo com modesta nobreza. Reino de Deus? Tornou o sacerdote com acentuada ironia. E que pensas tu venha a ser isso? Esse reino é a obra divina no coração dos homens, esclareceu Jesus com grande serenidade. Obra divina em tuas mãos? Revidou Hanã com uma gargalhada de desprezo. E continuando as suas observações irônicas, perguntou: com que contas para levar avante essa difícil empresa? Quais são os teus seguidores e companheiros? Acaso terás conquistado o apoio de algum príncipe desconhecido e ilustre para auxiliar-te na execução de teus planos? Meus companheiros hão de chegar de todos os lugares
respondeu o mestre com humildade. Sim, observou Hanan, os ignorantes e os tolos estão em toda parte na terra. Certamente que este representará o material de tua edificação. Entretanto, propões-te a realizar uma obra divina e já viste alguma estátua perfeita modelada em fragmentos de lama? Sacerdote, replicou-lhe Jesus com energia serena, nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o do sentimento, e nenhum cinzel é superior ao da boa vontade. Impressionado com a resposta firme e inteligente, o famoso juiz ainda interrogou: conheces Roma ou Atenas? Conheço o amor e a verdade, disse Jesus convictamente. Nós notamos assim que quando o sacerdote, sentindo-se atraído pelos traços de beleza de Jesus, com um certo ar de ironia e de superioridade, interrogas: Galileu, o que fazes por Jerusalém? Jesus diz que passava por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus. E quando o sacerdote questiona: o que pensas tu vem a ser isto? Jesus define o que é o reino de Deus. Ele diz: o reino é a obra divina no coração dos homens. E quando nós falamos de evangelho e família, muitas vezes quando refletimos sobre esta palavra, evangelho, nós pensamos logo num livro. E não refletimos muitas vezes que o evangelho, a boa notícia que Jesus nos traz, é esta construção, é esta obra divina em nossos corações. Evangelho é transformação por dentro, é lapidar sentimentos, é ser bom verdadeiramente, para não ser como os fariseus que foram denunciados por Jesus, que tinham a aparência da santidade, a aparência da virtude, mas como sepulcros caiados, como disse Jesus, estavam podres por dentro. Então o evangelho de Jesus é obra divina em nossos corações. E quando nós propomos a reflexão do evangelho como um norte dentro de nossas famílias, é nos convidando à reflexão de que, conforme o Espírito Emmanuel nos diz, que o núcleo familiar é a maior escola das almas, e nós vamos ter a oportunidade de refletir o porquê. Nós devemos concluir que nós precisamos buscar, nos esforçar pela vivência dos ensinamentos de Jesus no lar, dentro desta grande oficina das almas. Buscar esta construção dentro de nós, tirarmos o foco dos outros, porque temos uma tendência de querermos modificar os outros, de analisarmos as atitudes dos outros e, de uma vez por todas, entender este reino que Jesus diz: não acrediteis quando vos disserem que o reino está aqui ou acolá, porque o reino de Deus está dentro de vós. Darmos-nos conta deste reino dentro de nós, desta potencialidade divina dentro de nós, e tirarmos dos nossos ideais as ideias de que viemos ao mundo para ajudarmos os outros ou para contribuirmos com a evolução dos outros. Porque existem pessoas que dizem assim: certamente eu vim no mundo para ajudar esse homem ou essa mulher a evoluir. Não é possível. Vim botar esse menino no eixo. Mas o Evangelho de Jesus nos diz: nós podemos sim contribuir, auxiliar na caminhada dos irmãos, mas através do exemplo. Quando o apóstolo Paulo nos diz: a palavra convence, mas o exemplo arrasta. E Francisco de Assis nos diz, já no final da sua existência física, reúne os seus seguidores e diz: meus irmãos, ide pregai o Evangelho. Se preciso for, utilizem palavras. Deixando o ensinamento que nós damos testemunho do Evangelho de Jesus, muito mais através de nossas ações, dos nossos sentimentos nobres, do que simplesmente por palavras. Porque palavras são fáceis de serem ditas. E muitas vezes a gente tem receita de bolo para as outras pessoas.
Quando o problema é do outro, a gente sabe, não faça isso, faça aquilo. Mas quando o problema é conosco, aí parece que a coisa muda, porque a gente se vê sem chão. Então, nós precisamos interiorizar esta proposta de Jesus, de uma vez por todas termos a coragem de realizar esta viagem para dentro de nós, tão importante e que muitas vezes nós negligenciamos. O autodescobrimento de que nos fala o Espiritismo e de que tantos autores espirituais, fiéis à codificação, como a benfeitora Joana de Ângeles, em suas obras, nos chamam a atenção constantemente. O convite para nos conhecermos profundamente, analisarmos quem nós somos, as nossas qualidades, as nossas imperfeições. Porque se o objetivo da mensagem do Cristo, desta boa notícia, é esta obra, a realização desta obra divina em nossos corações, que pode ser resumida no objetivo de nós nos transformarmos em pessoas melhores, como poderemos nos transformar se não nos conhecemos? E nós vamos tentar refletir a importância deste autodescobrimento dentro da família, porque nós não nos conhecemos tão somente parando, refletindo, analisando as nossas próprias atitudes. Emmanuel vai nos trazer uma informação interessante desta dinâmica da convivência familiar, que nós temos a oportunidade de nos ver fora de nós, através dos nossos parentes. E aqui nós trazemos este ato de Jesus de sentar-se à mesa para o início de nossas reflexões da convivência familiar. Todos nós sabemos, a história dos evangelhos nos relata, de que Jesus, ao final do seu ministério, reúne os 12 apóstolos e senta-se à mesa, come com eles, e ao final ele recomenda: façam isso em minha memória. Quem é proveniente do catolicismo como eu, sabe que até hoje a Igreja Católica se dedica a um sacramento chamado sacramento eucarístico, sacramento da Eucaristia, que é repetir este ato de Jesus, sentar-se à mesa, partir o pão, tomar o vinho, através de uma interpretação literal do que Jesus diz: façam isto em minha memória. E como nós sabemos, o Espiritismo, por ser o Consolador prometido, lança luz em muitas passagens evangélicas, de modo que os benfeitores espirituais nos esclarecem: quando Jesus senta-se à mesa com os 12 e come com eles e pede para que nós fizéssemos este mesmo ato e lembrássemos dele, na verdade Jesus estava ali nos fazendo um convite a retornarmos às origens. E o que é retornar às origens? Quando abrimos a Gênese bíblica, nós iremos constatar que os patriarcas, Isaac, Abraão, Jacó, os patriarcas do povo hebreu, eles, para renderem homenagens a Deus, eles sentavam-se com seus familiares à mesa e comia com eles. Não existiam templos para se cultuar a Deus. A forma de se cultuar a Deus, a hora sagrada para estes patriarcas, era o ato de reunir a família, sentar à mesa e comer juntos. E o Espiritismo nos dá a oportunidade de compreender: quando Jesus realiza este ato com os 12, senta-se à mesa e come com eles, ele recomenda que nós repetíssemos este ato simples do nosso cotidiano, mas de grande valia para a nossa convivência familiar. Porque na hora que nós nos sentamos à mesa com os nossos familiares e comemos, nós temos a oportunidade de olhar uns nos olhos dos outros. É a oportunidade que o pai ou a mãe tem de olhar para o filho e dizer: olá, meu filho, como vai? Como foi seu dia? Como foi na escola? Você está angustiado? O que está acontecendo? E também do filho prestar atenção no seu pai, ouvir os conselhos, também questionar. E é preciso dizer isto nesses dias atuais, em que, diante dos avanços tecnológicos, nós constatamos que muitas famílias dispõem de um televisor em cada quarto, em seus lares. E muitas vezes, na hora do almoço ou na hora de comermos, cada um faz seu prato e vai
para a frente do televisor, cada um num canto da casa. E nós perdemos esta tradição de sentarmos e de comermos juntos, que pode nos parecer banal, mas que os especialistas nos dizem dos filhos que são órfãos de pais vivos na atualidade. Pais que estão presentes fisicamente, mas que estão ausentes emocionalmente. Porque nós, devido a esta correria dos dias atuais, nós não temos a oportunidade de conviver com os nossos. E muitas vezes passamos muito mais tempo ao lado dos nossos amigos de trabalho, né, de outras pessoas, do que com os indivíduos do nosso próprio lar. Então, o espírita esclarecido sabe que este ato de sentar-se à mesa e comer junto e cuidarmos uns dos outros é sagrado. Porque não é por acaso que o benfeitor espiritual Emmanuel diz que a família, o núcleo familiar, é a maior escola das almas. Não é o centro espírita. O centro espírita é uma grande oficina para nos auxiliar neste trabalho de lapidação do ser. Mas nós somos convidados a vivenciar o Evangelho dentro do nosso lar. Porque é fácil ser espírita na casa espírita. E a gente costuma brincar que a gente muda até a voz, né, quando está no centro espírita. É aquela espiritualidade. Boa noite, meu irmão. Né? É aquela mansuetude. Né? Se Jesus visse as atitudes das pessoas somente no centro espírita, levaria, né, para a 7ª esfera do planeta. Não, esse aqui não precisa mais habitar um mundo de provas e expiações. Porque é aquela espiritualidade. Aí quando a gente chega em casa, aí chuta o cachorro, briga com o esposo ou com a esposa e volta a ser quem nós somos, né? Então por isso é que Emmanuel diz: a maior escola das almas é no lar. Porque no lar nós somos quem somos. Nós não fingimos. A máscara cai. Quantas pessoas, né? Nós ouvimos notícias, né? Pessoas que são simpaticíssimas, amorosas com os amigos e são carrascos no lar. E quando as pessoas ficam sabendo das atitudes, falam: nossa, fulano fez isso, não acredito. É uma pessoa tão boa, mas boa para os amigos. Enquanto a máscara, o verniz social está, né, permeando as relações, a pessoa se apresenta muito bem, muito simpática, né, muito alegre, mas quando chega em casa, que a máscara cai, aí a pessoa se mostra como é. Então, nós precisamos estar atentos. Se quisermos saber a nossa condição espiritual, passemos a analisar as nossas atitudes dentro do lar. Porque é dentro do lar que nós somos como somos. Se eu sou gentil com as pessoas no meu trabalho e nas minhas relações exteriores, e dentro do lar eu trato de forma ríspida os meus familiares, eu preciso analisar a minha postura. Existe algo que precisa ser trabalhado. Então, buscar esta atenção no nosso dia a dia, na nossa convivência com os nossos familiares, é de suma importância. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, analisa essa questão familiar, dada a sua importância. E na questão 695, o codificador questiona aos espíritos instrutores da humanidade: será contrária à lei da natureza o casamento, isto é, a união permanente de dois seres? E os espíritos respondem: é um progresso na marcha da humanidade. E é importante nós frisarmos, destacarmos uma passagem desta pergunta, porque Kardec define o que é casamento. O que é casamento? União permanente de dois seres. E em o Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos dizem: a única condição para esta união dos dois seres deve ser o amor. É este sentimento que deve unir estes dois seres para a formação do núcleo familiar. E os Espíritos chegam a dizer: muitos casais se separam porque o que uniu
este casal, o movimento que atraiu este casal um para o outro, não foi o amor, foram interesses outros. Muitas vezes o status, a busca por uma condição financeira melhor, ou tão somente a atração física da beleza externa, sem admirar, sem a existência do amor. Quando Jesus diz, o que Deus uniu, o homem não separa, e o Espiritismo vem nos esclarecer, não é porque existe aquele ritual que nós denominamos casamento, e a partir dali nós temos a indissolubilidade do casamento, não pode separar, não é isso. O evangelista João definiu muito bem o que é Deus. Deus é amor, nos diz João em seu evangelho. E quando Jesus diz o que Deus uniu, o homem não separa, Jesus está dizendo, quando há a figura do amor, quando os dois seres se unem por amor para uma união permanente, pode vir o problema que vier, pode vir o desafio que for, eles permanecerão juntos, porque estão unidos por Deus, através do amor. E é preciso destacar que a definição é dois seres. Nós não temos aqui a definição de Kardec do homem e da mulher. São dois seres. E a única condição, que se unem por amor. É preciso dizer isto porque o preconceito tem se insinuado, inclusive, em nossas casas espíritas. O que é lamentável. Porque a mensagem espírita é uma mensagem de acolhimento, é uma mensagem de esperança, é uma mensagem de amor incondicional e não se coaduna com preconceito de nenhum matiz. É preciso dizer isto veementemente. E para aqueles que são evangelizadores, né, de jovens, é importante estar atento com estas questões, porque os jovens hoje, né, têm chegado aos evangelizadores com umas novidades. E recentemente uma evangelizadora chegou, né, e confidenciou para mim, falou, Carlos, eu não sei o que eu vou responder para esses meninos, porque os meninos chegaram me perguntando o que o Espiritismo fala sobre poliamor, que é a possibilidade do indivíduo se relacionar com várias pessoas e amar a todas. E aí a gente foi estudar e Kardec perguntou aos espíritos, união permanente de dois seres. Os espíritos disseram, é um progresso na marcha da humanidade. E depois vai dizer, a monogamia supera a poligamia, porque a poligamia está atrelada à sensualidade e não ao sentimento. Então, né, quando os jovens chegarem com essa novidade, para quem é pai também, né, vai que os meninos chegam lá com essas novidades na escola, a gente tem base dentro do Espiritismo para bem orientar. Na questão 696, que efeito teria sobre a sociedade humana a abolição do casamento? E os espíritos respondem, seria uma regressão à vida dos animais. Então, quando o homem casa, ele está progredindo, né? Apesar dos homens aqui, né, certamente não vão se manifestar, é claro, mas devem estar por dentro assim, né? Não. 775, questão. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? E os espíritos respondem, uma recrudescência do egoísmo. E aqui nós entendemos porque Emmanuel vai dizer que a maior escola das almas é a família. Porque é o maior antídoto contra o egoísmo, é a convivência familiar. E os espíritos dizem, a maior chaga da humanidade, o maior desafio para todos nós encarnados, espíritos que estamos vinculados à Terra, é a superação do egoísmo. E os espíritos chegam a dizer, todos os problemas, a raiz de todos os problemas sociais, econômicos, políticos, nós iremos encontrar o egoísmo. Então é a maior chaga. E qual o antídoto, o melhor remédio para este principal problema humano? A convivência familiar. Daí a importância de nós, cristãos que somos, que temos a oportunidade de ter contato com esta mensagem esclarecedora da doutrina espírita, a analisarmos, cada um de nós, a nossa conduta, as diretrizes que tem
norteado a nossa convivência dentro dos nossos lares. E é o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, item 8. Os Espíritos nos dizem: os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são, a mais das vezes, espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações, que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Mas também pode acontecer sejam completamente estranhos uns aos outros, esses espíritos, afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo. Então a doutrina espírita ajuda muitos indivíduos a superarem ou a serenarem diante de algumas dificuldades no lar. Porque nós já ouvimos relatos de pessoas que nos disseram: olha, eu me senti a pior pessoa do mundo, porque eu via os meus amigos, os meus primos, ter uma relação saudável com os pais, né? Ter expansões de carinho, de amor com os pais, e eu, desde pequeno, nunca tive, né, um amor sincero pelo meu pai ou pela minha mãe, e me senti a pior pessoa. E o Espiritismo nos ajuda a compreendermos que, na maioria das vezes, estamos encarnados no núcleo familiar com espíritos simpáticos, com espíritos que nós temos afeições, que nos têm também afeição, mas pode acontecer de que, diante de uma relação conflituosa no passado, nós, inclusive, possamos pedir, buscando a reparação, para reencarnarmos ao lado, dentro do mesmo núcleo familiar, ao lado de adversários do passado. E é de onde surge esse antagonismo, esta antipatia natural, este sentimento de repulsa que se manifesta desde tenra idade. Então, este é um problema muito comum e que o Espiritismo lança luz, né, asserenando, né, os sentimentos de muitos indivíduos. Existem pessoas que se sentem estrangeiras dentro do próprio lar, se sentem mais à vontade na casa de um primo, dos amigos, e chegam a refletir: meu Deus, eu acho que eu nasci na casa errada, porque eu me sinto bem lá e não aqui, né? Isso é muito comum, mas é um problema que o Espiritismo lança luz e nos ajuda a compreendermos que nós podemos, através de nossa mudança de conduta, do nosso esforço, modificar esta realidade. Não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Segue-se que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fossem pelo sangue. Podem então atrair-se, buscar-se, sentir prazer juntos, ao passo que dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, conforme se observa todos os dias, problema moral que só o Espiritismo podia resolver pela pluralidade das existências. A doutrina espírita, assim, amplia a nossa noção de família e demonstra que nós temos laços espirituais que nos conectam uns com os outros. Os mesmos ideais que abraçamos formam grandes famílias, né? E não são tão somente os laços da consanguinidade que formam estes laços de família. Então abre a nossa perspectiva de família. E à medida que nós vamos ampliando o nosso sentimento, construindo este reino dentro de nós, nós vamos ampliando também a nossa capacidade de amar cada vez mais os nossos irmãos. Na questão 383, Kardec faz uma pergunta interessante aos espíritos, e eles nos respondem demonstrando quais são a função dos pais. Qual para este, o espírito, a utilidade de passar pelo estado de infância? E os espíritos respondem: encarnado com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito durante esse período é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliar no adiantamento para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo. Kardec faz essa pergunta porque os espíritos já haviam dito a ele que nós somos espíritos que temos toda uma existência anterior ao berço e temos toda uma vivência posterior ao túmulo. E o codificador naturalmente conclui e diz assim: olha, já que nós somos espíritos velhos, com
várias histórias antes do berço, por que que quando nós retornamos para o corpo, nós temos que passar toda vez que retornamos por esse estado de infância? Reaprender tudo de novo, becumá, voltar a aprender a andar, né? Voltar a aprender a falar. Por quê? Todo este processo, toda vez que retornamos. E os Espíritos nos dizem que este período de infância é quando o Espírito está acessível, aberto para acolher os ensinamentos, os valores, a educação que os pais que estão incumbidos de educá-lo devem passar, devem lhes transmitir. E aí o Espiritismo explica aquele momento que nós chamamos de aborrecência, né? O período da adolescência. Por que é tão conflituoso? Porque é mais ou menos na adolescência que ressurge o passado espiritual do espírito. Toda a carga de tendências que o espírito tem se aflora e entra em embate com os valores que foram transmitidos durante a infância. Daí a importância dos pais serem pais, exercerem a função de pais, de pai e mãe neste período, de saberem dizer não, de não tentarem, como os especialistas dizem, serem amiguinhos dos seus filhos. Porque o que se escuta hoje são os pais e as mães, o pai e a mãe dizer assim: eu não sei o que eu faço com esse menino. E o que os especialistas chamam de ditadura dos pequenos. Famílias que vivem em torno da vontade de uma criança de 5, 6 anos. Como se uma criança de 5, 6 anos soubesse decidir e escolher o que é melhor para ela e para os outros. Então, os especialistas nos falam da importância do pai e da mãe exercerem esta função de pai e de mãe, educarem os seus filhos, transmitirem valores. Porque se o espírito já traz uma carga de tendências inferiores, quando chega neste período, se recebeu bons valores, ele poderá ter ali aquela carga de tendências más atenuada e poderá bem conduzir ou bem conduzir-se em sua reencarnação. Então, é de suma importância. E Allan Kardec ainda, ou melhor dizendo, Santo Agostinho, em O Evangelho segundo o Espiritismo, vai nos falar ainda da missão dos pais. E ele se dirige aos pais espíritas. E olha o que ele diz: espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Tal é a missão que está confiada e cuja recompensa recebereis, se fielmente a cumprirdes. Santo Agostinho, Paris, 1862. A missão de todos os pais, muito mais ainda os pais espíritas, é conduzir os seus filhos a Deus. E nós seremos cobrados por isso. E aí, nós que somos evangelizadores, sabemos que os grupos de infância e de juventude na casa espírita, mais os de juventude especificamente, estão esvaziados. E nós sabemos que eles poderiam estar lotados somente com filhos dos trabalhadores e dos frequentadores da casa espírita. Mas as pessoas geralmente dizem assim: eu não forço meu filho não, porque quando ele crescer ele vai decidir o que ele quer seguir. E Joana de Ângeles diz: isso é um equívoco, porque nós não negociamos com os nossos filhos para eles decidirem quando crescerem se vão ou não para a escola, porque o pai sabe da importância de ir à escola. E nós parece-nos que nós não sabemos ainda a importância de irmos à evangelização, de contribuirmos para o processo de evangelização do espírito. Joana de Ângeles diz: todo espírito precisa de ensino religioso. Seja a escola religiosa que for que os pais pertençam, os pais têm o dever de oferecer este alimento da alma, que é o ensino religioso. E parece que nós espíritas ainda não nos damos conta desta importância, porque nós não vemos os filhos dos trabalhadores
dos frequentadores da casa espírita na evangelização. E aí muitos vão nos perguntar, mas aí eu vou levar a força? Levar a força. E aí é Rossando Klinde, que tem uma história interessante, que ele diz que uma mãe sempre levou o filho à força para a evangelização, literalmente arrastado. E ele fazia aquele escândalo e ela levava. Falou, você não gosta, mas você vai. E ele ia, detestava as aulas de evangelização. Quando este menino fica adulto, independente, ele vai para fora do país, se afasta da convivência familiar, e a mãe fica com aquela angústia. Será que esse menino se revoltou por conta de eu ter levado a vida toda a força para a evangelização? E um dia essa mãe então liga para esse filho e lhe pergunta, meu filho, você tem algum trauma, é revoltado, está afastado da gente por conta de eu ter lhe levado para a evangelização? Então ele diz a essa mãe, fala, mãe, certamente eu não sou o filho que a senhora sonhou, mas toda vez que eu estou aqui e que me dá vontade de matar alguém, eu lembro da professora da evangelização e eu sei as consequências para os meus atos. Então eu posso não ser o que a senhora sonhou, mas certamente eu sou bem melhor do que seria sem as aulas da evangelização. Então nós precisamos estar conscientes desta semente que nós devemos lançar no coração dos nossos filhos e filhas, do nosso papel como espíritas, e darmos conta de que nunca é tarde para podermos iniciar. É como o Chico Xavier nos diz em sua frase, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Sempre há tempo de semear o Evangelho nos corações daqueles que estão à nossa volta. Nunca é tarde. Não nos deixemos martirizar pela culpa, porque muitas vezes, com a consciência que nós temos hoje, nós nos martirizamos pelos atos do passado. Mas nós não poderíamos reflexionar como reflexionamos hoje. Estamos mais maduros hoje, mais fortes hoje. Então façamos hoje, com a luz que nos é oferecida, iniciando assim a nossa caminhada. Lembrando que Deus é um Pai amoroso que nunca fecha a porta para um filho, para que ele possa se reabilitar. Então esse é o nosso grande desafio para a nossa convivência familiar. Sabermos compreender uns aos outros, sabermos analisar os outros sem o julgamento, porque é aí que Emmanuel vai nos dizer o grande papel da vivência familiar para o autodescobrimento. Ele nos diz numa linguagem filosófica que nós traduzimos, a convivência familiar é a oportunidade que nós temos de nos ver fora de nós mesmos. Ele nos diz que os parentes são como espelhos de nós mesmos. Os parentes que estão em nosso núcleo familiar, eles têm aspectos de nossa própria personalidade que muitas vezes nós não identificamos. E ele diz, não é por acaso que nós estamos convivendo com as pessoas que estamos convivendo. É a oportunidade que nós temos de ver fora de nós certos aspectos que existem em nós. E ele nos diz, muito cuidado quando dentro de casa a gente aponta o dedo para um familiar e repreende a sua atitude. Porque ele diz, nós muitas vezes, esta atitude nos incomoda tanto porque existe em nós e que nós não conseguimos combater em nós e queremos combater no outro. Então, é mais uma grandeza desta convivência em família, que é a oportunidade de nos conhecer, de ver as nossas atitudes fora de nós mesmos. E nós precisamos, ao invés de apontar o dedo aos outros e recriminar os seus atos, muitas vezes de forma rude, nós precisamos permitir que os outros sejam como conseguem ser e exigirmos de nós que sejamos como devemos ser. E muitas vezes a gente inverte. A gente quer exigir que o outro seja como a gente acha que ele deve ser. E aí quando é para com as nossas atitudes, aí a gente tem sempre uma desculpa. A gente costuma dizer, quando a causa é alheia, nós somos excelentes promotores de justiça. Porque quando o outro erra, a gente aponta logo o dedo.
Mas quando a causa é própria, aí nós somos igual Lorena, excelentes defensores, né? Advogados de defesa. Porque quando a gente erra, a gente tem sempre uma desculpa. Olha, eu errei, mas... Nós precisamos inverter. Sermos compreensivos com os outros e exigirmos de nós que sejamos como devemos ser. E que, diante desta luz que nos lança o Espiritismo, nós possamos compreender profundamente o que vem a ser esta construção do Evangelho em nossos corações. E para finalizarmos, nós trazemos o exemplo de Frederico Figner. Para aqueles que não conhecem, Frederico Figner é até hoje considerado o maior estrangeiro que viveu no Brasil. Espírita convicto, trouxe ao Brasil as primeiras obras de Thomas Edison, o gramafone, e foi um empresário que se destacou neste trabalho com os artistas. Ele era um homem tão devotado à caridade que ele ajudou a fundar um instituto que até hoje é referência no amparo aos idosos no Brasil, que é o Retiro dos Artistas, no Rio de Janeiro. Foi ele que doou o terreno para que fosse fundado o Retiro dos Artistas. Porque neste trabalho com os artistas, ele percebeu que os artistas, quando envelheciam, ficavam escanteados, ficavam esquecidos, desamparados. E ele então tem essa ideia de fundar. Chegou a ser diretor da Federação Espírita Brasileira e ele tinha um desejo que falava compartilhava com seus amigos. Ele dizia: quando eu desencarnar, eu voltarei para dizer a realidade que eu encontrei. E aí ele desencarna em 1947 e em 1949, 2 anos depois, ele retorna através da mediunidade de Chico Xavier, nesse livro Voltei, e se apresenta como irmão Jacó, com um pseudônimo, porque já havia acontecido aquele incidente com a família de Humberto de Campos, que entrou na justiça contra a Federação Espírita Brasileira e Chico Xavier, cobrando direitos autorais. E como a morte dele havia acontecido recentemente, ele então, para prevenir, utiliza o pseudônimo de irmão Jacob, mas todos sabem se tratar de Frederico Figner. E no início desse livro ele nos deixa uma advertência: não se acreditem quitados com a lei, atendendo a pequeninos nos deveres de solidariedade humana. Dizem os seus biógrafos que antes poderia se fazer isso, hoje não pode mais. Ele subia naquela época às favelas do Rio de Janeiro com medicamentos e alimentos para as famílias carentes. Então, um homem inteiramente devotado à caridade. Mas ele nos deixa essa advertência: não se acreditem o suprassumo da espiritualidade por participar da campanha do quilo. É muito bom fazer caridade, estar envolvido nesse trabalho, mas nós não podemos achar que nós estaremos lá nos altiplanos da espiritualidade por fazermos isso. E a experiência dele é muito ilustrativa para esta construção do reino em nossos corações. Ele diz que quando estava no seu leito de morte, ele percebeu que 2 corações começaram a bater. E a gente logo inicia o livro estranhando, que história é essa de 2 corações? Mas quando nós vamos estudar a doutrina espírita, nós vamos ver que o perispírito é o modelo organizador biológico. O corpo assim se organiza porque o perispírito dá este molde ao corpo. O que nos leva a concluir que tudo que existe no corpo existe no perispírito. Então, quando ele sente 2 corações batendo, é porque ele começa a perceber o coração do perispírito batendo. O perispírito estava se desprendendo do corpo. Ele nos fala de uma perturbação espiritual. Nesta hora do desprendimento, ele não conseguia concatenar as ideias, mas que ele percebeu ao lado do seu leito de morte a sua filha recém-desencarnada e também o seu mentor espiritual, o irmão Andrade, que aqui na ilustração aparece aplicando-lhe um passe. E ele relata um fenômeno interessante, que ele diz que quando estava nesse desprendimento, ele percebeu que o filme da sua vida passou em sua tela mental. Os mínimos atos da vida, desde o berço até aquele momento da morte, passaram como um grande flash. E ele diz que em um dado momento passou-se em câmera lenta atitudes boas a fim de serem fixadas. Novamente câmera lenta, atitudes ruins a fim de serem fixadas. E aí nós entendemos a importância do autodescobrimento,
de nós analisarmos quem nós somos, analisarmos as nossas próprias atitudes. Porque se nós não fazemos isso enquanto estamos durante a nossa existência, quando chegar a morte, invariavelmente nós teremos um encontro pessoal conosco mesmo. Nós vamos ter a oportunidade de nos ver, de ver o filme da nossa própria vida. E se nós realizamos esse trabalho, desta construção dentro de nós, de nos conhecermos, quando chegar este momento, será como ver a Lagoa Azul na Globo, na sessão da tarde. Não será um filme inédito, a gente já vai saber o roteiro. Difícil é quando nós não nos conhecemos, e quando passar este filme, a gente olhar assim e falar, meu Deus do céu, que filme de terror é este? Né? Quem é esse ator principal que está fazendo essas atrocidades? E seremos nós. E aí este encontro conosco mesmo será traumático. Né? E aí a experiência de Frederico Figner, quando ele está um pouco mais liberto do corpo, e nós percebemos que aqui está o perispírito, ainda preso ao corpo pela principal ligação, que é o cordão fluídico, o cordão de prata, ele percebe a presença espiritual de ninguém mais, ninguém menos do que Adolfo Bezerra de Menezes. Então foi um homem que teve sim os seus méritos. Dr. Bezerra recomenda que ele fosse levado a uma região de praia do Rio de Janeiro, para que com as energias do mar ele pudesse se sentir melhor, se sentir refeito. E nós notamos que ele ainda continua preso ao corpo. Volta-se ao ambiente do velório e Dr. Bezerra realiza a última operação magnética que o mantinha preso ao corpo. Quando o benfeitor encerra essa operação, ele se sente muito bem. Ele se sente revigorado, porque já não sentia mais as impressões do corpo físico. Ele percebe a presença de alguns espíritos, não muito simpáticos a ele, tenta iniciar um diálogo e o Dr. Bezerra diz, olha meu irmão, você está nesse momento agora de desprendimento, não é bom que você trave nenhum diálogo dessa natureza. Ele então se aproxima de alguns parentes encarnados e ele tem uma decepção enorme, porque ele acredita que os parentes estariam conversando sobre os momentos de saudade, lembrando dos momentos que conviveram juntos. Mas na verdade os parentes estavam comentando sobre as custas do velório. Para que esse caixão chique desse jeito? Tem até travesseiro. Olha o tanto de flor. E ele diz que sente um mal-estar enorme. E Dr. Bezerra diz, olha, as conversações menos nobres dos encarnados lhe farão muito mal nesta hora. E convida que ele se retirasse do ambiente do velório. Quando ele está saindo, ele nota que uma luz belíssima sai do interior deste veículo e penetra o íntimo do ser, lhe fazendo grande bem. E Dr. Bezerra então diz, ali está um parente que faz uma oração sincera por você. E aí, diante dessas duas experiências, a gente faz questão de frisar, o espírita esclarecido precisa analisar a sua postura no ambiente dos velórios. Principalmente porque em nossa cultura regional nós fazemos dos velórios muitas vezes um encontro social, uma festa. Tem bebida, tem fogueira, né? A gente conta piada. E isso faz muito mal para o recém-desencarnado que ali está. Imaginemos nós, se um comentário sobre as custas do velório fez tanto mal, imaginemos outras atitudes. Então, o espírito esclarecido precisa contribuir nesses ambientes com silêncio e com uma oração sincera que faz tanto bem. Como todo espírito superior, Dr. Bezerra não vem à crosta da terra amparar tão somente Frederico Figner, mas cerca de 14 recém-desencarnados. E quando ele está formando essa comitiva, Frederico Figner nota que entre os recém-desencarnados vem uma professora lá do interior do Rio, com uma luz belíssima, esparzindo-se do centro cardíaco para todos os lugares. E ele olha para a luz daquela professora e fala, nossa, como ela está iluminada. E ele olha para ele mesmo e ele está todo apagado. E ele então fica observando, mas por que ela, uma professora lá do interior do Rio, está iluminada e eu, espírita, fiz caridade a vida toda e estou aqui apagado? E a gente nota que na ilustração a filha está olhando com um olhar de recriminação para ele, dizendo, papai, cuidado. Aqui no mundo espiritual as pessoas percebem o pensamento. E está todo mundo vendo que o senhor está com inveja da luz da professora. Se controle. Ele tenta se controlar, mas fica com esse incômodo. Por que ela está iluminada e eu não? Quando chega na colônia espiritual onde eles iriam residir, ele diz que tem uma nova surpresa.
porque a professora havia amado de tamanha forma aqueles seus alunos, tinha se dedicado de forma tão devotada àqueles seus alunos, que ela foi recebida por espíritos. Ele diz: nunca vi crianças tão belas, entoando cânticos sublimes, homenageando a professora, para levá-la a uma esfera ainda superior, porque nem lá ela iria permanecer, de tão bem que ela cumpriu a sua missão. Ele olha aquilo e fala: nossa, como ela está iluminada. Quando os amigos que trabalharam com ele na Federação Espírita Brasileira vêm recebê-lo, ele tem um novo incômodo, porque ele nota Caibar Chuta, Guilom Ribeiro, Bittencourt Sampaio, todos iluminados e ele apagado. E ele olha e fala: mas meus irmãos, eu estou aqui constrangido. É como se os trabalhadores aqui do Antônio Cruz desencarnassem, né? E Lorena chegasse depois, toda apagada, e está todo mundo iluminado. Você ia ficar incomodado, né, Lorena? Fala sério. Onde foi que eu errei? E aí, no ambiente doméstico, já com os amigos mais próximos, Caibar Chuta e Guilom Ribeiro, e eu já estou encerrando, viu, Lore? Desculpe, estou passando o tempo um pouquinho. Eu sei que toda vez que eu passo essa lâmina, estou no tempo da lâmina ainda, né? Esse slide nas casas espíritas, as pessoas ficam assim, algumas pessoas, né? Sofá no mundo espiritual, né? Casa no mundo espiritual. Porque o Espiritismo nos diz que o mundo real, que nós chamamos de mundo real, na verdade é uma cópia imperfeita da verdadeira vida, que é o mundo espiritual. Então, no mundo espiritual nós temos sim casa, sofá, ambientes, né? Instituições de saúde, de educação. Então a vida continua realmente e pulsa. E ele então confidencia, né, este incômodo, porque eu os vejo iluminados e eu não estou iluminado. E os companheiros dizem: olha, continue trabalhando, orando, se esforçando, que a sua luz uma hora chega. E então fazem um convite: vamos voltar ao ambiente do centro espírita onde nós trabalhávamos, para você ver como é o trabalho do lado dos desencarnados. E eles então se dirigem à crosta da terra, e antes de chegar no centro espírita, eles observam as pessoas que transitavam, que caminhavam pela orla do Rio de Janeiro. E ele nota de maneira triste que a maioria dos encarnados estão acompanhados por espíritos obsessores, que uma pequena parcela está acompanada por espíritos bons, por espíritos familiares. E quando nós constatamos isso no livro, muitas vezes nós somos levados a raciocinar que os espíritos maus estão à solta, atrapalhando a nossa vida. Mas essa não é a conclusão que nós devemos chegar. Porque o Espiritismo nos esclarece que as nossas companhias espirituais dependem das nossas atitudes. Então, se a maioria dos encarnados estão acompanhados por espíritos obsessores, é porque nossas atitudes, os nossos hábitos de pensamentos e de sentimentos atraem esses espíritos para o nosso campo espiritual. Quando ele chega no centro espírita onde trabalhava, ele passa uma nova vergonha. Porque os espíritos perceberam que estavam ali para serem tratados. Perceberam a presença dele e não perceberam a presença de Caibar nem de Guilom, porque estavam iluminados, vibrando em uma outra frequência. Os espíritos não perceberam a presença dele. Quando viram Frederico Figner, viraram-se para ele: olha lá o Figner, voltou, hein? Cadê tua luz? Não era você que vivia aqui dizendo para a gente nas reuniões mediúnicas: siga a luz, cadê a tua? Está aí todo apagado agora. E ele então sente uma vergonha muito grande. Ele chega, fala com o Dr. Bezerra, e o Dr. Bezerra diz: Figner, tua luz surgirá através do trabalho. Continue trabalhando, esclarecendo esses espíritos sofredores, como fazia quando estava na terra, que a tua luz chegará. Ele então, no outro dia, parte para o trabalho e começa a esclarecer esse espírito que influenciava este encarnado ao consumo de bebida alcoólica. Quando ele se aproxima do espírito para tentar um diálogo, o espírito volta-se para ele e diz: quem é você para vir aqui me dizer, para me dar conselho? Você que era assim, assado, e vai dizendo palavras muito duras. Ele tem um impulso de recuar. É quando um benfeitor espiritual se aproxima e diz: aí está a tua luz. Ouve as palavras, é bem verdade, ásperas, que esses irmãos têm para lhe dizer, mas que te dizem respeito. E reflete sobre elas. E não recue do trabalho.
Ele então sente-se revigorado, continua esclarecendo esses espíritos, e por 200 dias ininterruptos, ele assim o faz. Ouve as palavras ásperas, ampara estes irmãos e reflete sobre as próprias atitudes. E num dado momento, quando um desses irmãos lhe dirigem palavras duras e ele sente que o íntimo do ser abala, ele fecha os olhos e pede o amparo de Dr. Bezerra. E ele nota então que o ambiente se ilumina. Ele acredita tratar-se do benfeitor. Agradece mentalmente a presença do benfeitor. Quando abre os olhos, ele procura a presença de Dr. Bezerra e constata que não existia nenhum espírito iluminado. Que na verdade a luz havia surgido do centro cardíaco e se esparzido por todo o ambiente. E ele então constata que se ilumina. Quando o Evangelho de Jesus nos diz que o reino é a obra divina em nossos corações, é com este propósito de nos iluminar por dentro, de sermos luz onde quer que estejamos, e principalmente no mundo espiritual. Porque no mundo espiritual nós nos mostramos como somos exatamente. Então que sejamos luz. Que a vivência do Evangelho de Jesus nos nossos núcleos familiares possam proporcionar a todos nós que ao final desta encarnação, quando chegarmos do outro lado da vida, possamos nos encontrar iluminados com o reino de Deus construído em nossos corações. Que Jesus, o divino amor de nossas almas, nos ilumine, nos ampare e nos conceda a sua paz. Muito obrigado pela atenção de todos.